E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Salmo de número 78. Salmos 78, versículo 52. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelha, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Acabei de ler aqui o Salmo 78, versículos 52 e 53, que é uma palavra tremenda para o nosso espírito, onde o salmista está deixando muito claro que quem guiou o povo de Israel no deserto foi Deus. Quem conduziu o povo de Israel no deserto foi Deus. E disse mais, guiou o povo como ovelhas no rebanho, conduzindo pelo deserto. Esse é um Deus que é tremendo, né? É um Deus que conduz os nossos passos. É por isso que você depende desse Deus. É por isso que você não pode se afastar desse Deus. Porque não tem ninguém que vai conduzir os seus passos melhores do que o Senhor. Ele é aquele que nos conduz, que nos dá direção. É isso que o salmista está dizendo. O salmista está falando, ele é um Deus que conduziu, ele é um Deus que deu direção. Se você anda com Deus, você vai ter direção. Deus sempre vai conduzir os seus passos para o caminho de eternidade. Deus sempre vai conduzir os seus passos para o caminho que te leva à salvação. Deus nunca vai te levar para um caminho que gere tragédia, desgraça e situações que só te levam a um declínio espiritual. Não, não, não. A intenção do Senhor, a intenção de Deus é sempre conduzir os seus passos para um caminho de salvação. É Ele que te conduz. É Ele que vai direcionando os seus passos. Talvez você está perdido nesse momento porque você não se aproximou de Deus. Talvez você está tão distante de Deus que você não consiga saber qual é o caminho. Mas se você se aproximar dele, Ele vai dar a direção que você precisa. Porque Ele conduz os meus passos. E o salmista diz mais, Ele conduz os meus passos em segurança. Ele me livra das ciladas do inimigo. Quando eu sou conduzido pelo próprio Senhor, Ele vai me livrando dos ataques no meio do deserto. Ele guarda a minha vida. Ele me protege. O salmista escreveu no Salmo 23 dizendo que o Senhor é o seu pastor. Ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Porque a tua vara, o teu cajado me consolam. Percebe isso? Você tem um Deus que te guia, que te conduz dentro do deserto e que te dá proteção. Não deixa o teu inimigo te tocar, não deixa o teu inimigo te parar, porque esse Deus é um Deus de direção que também te dá segurança. Sabe, você não está esquecido, você não está abandonado, você não está sozinho. Há um Deus que te guia, há um Deus que te protege, há um Deus que te livra, há um Deus que te esconde com a mão dele, há um Deus que te preserva, há um Deus que vai direcionando teus passos para o caminho da salvação. Você não precisa temer os lobos, os escorpiões, as serpentes. O teu Deus é o leão da tribo de Judá. Ele está na frente e ele vai conduzindo. E o texto diz que ele conduziu o povo no deserto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um deserto. De repente você já viu um filme ou de repente na internet, você colocar em um deserto para você ver. Você vai ver a dificuldade que se tem de andar no deserto. A dificuldade que se tem porque muitas das vezes as coisas são tudo muito parecidas. Parece que não tem muito sentido para onde está indo. Deserto mesmo. Às vezes você fica sem direção, que é tudo igual, é areia, é alta, é baixa, você não consegue enxergar para onde você está indo. Mas a Bíblia diz que Ele sabe conduzir os nossos passos. Por isso que muitas das vezes você está perdida nesse deserto. Porque você mesma está se guiando. Você está se guiando e está fazendo isso aqui, está dando volta. Está indo para um lado e para o outro e não sai do mesmo lugar. Rodeia e não sai do mesmo lugar. Caminha e se cansa, não sai do mesmo lugar. Por quê? Porque é você que está conduzindo os seus passos. Agora deixa Deus conduzir os seus passos.
Deixa Deus conduzir os seus pés. Você vai ver a diferença que vai dar. Você vai ver como existe um Deus que vai te guiando, te protegendo, te conduzindo para um caminho de salvação. Ande com Deus, caminhe com Deus. Ele sabe por onde ir, Ele sabe o lugar certo, Ele sabe o caminho que tem que entrar para te levar à eternidade, para te levar ao sucesso, para te levar ao crescimento, para te levar àquilo que dá certo. Porque Ele sabe conduzir os nossos passos e conduz os nossos passos com segurança. Ele não te deixa perdido, Ele não te deixa sem esperança. Você vai perceber que todas as vezes que você se afundou, foram as vezes que você decidiu caminhar pelos teus pés e não pela palavra de Deus. Todas as vezes que você se frustrou, foram as vezes que você decidiu andar pela sua própria vida e não pela direção do Espírito, não pela direção de Deus. Todas as vezes que você se machucou, foram as vezes que você se precipitou e não as vezes que você decidiu esperar em Deus, caminhar pelos passos dele ou pela vontade dele. Porque Deus sabe como te conduzir nesse deserto. Deus sabe como te levar dentro desse deserto. E Ele te leva em segurança. Ele não deixa o lobo te atacar, Ele não deixa o inimigo te devorar. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te esconde. Ele sabe como te levar com sucesso. Ele sabe como te levar protegido e escondido debaixo da sua poderosa mão.